Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar do caso 123 milhas e principalmente uma coisa que me chamou a atenção quando estava olhando as demonstrações financeiras que estão dentro do pedido de recuperação judicial que a empresa entrou na justiça em 29 de agosto de 2023, que foi justamente uma conta especial e que ela aumentava muito o tamanho dos ativos. E já dando um spoiler, essa conta, na verdade, ela estava ativando ou capitalizando, transformando em capital ou investimento, os gastos que a empresa tinha com marketing, ou seja, com publicidade e propaganda. Então, ao invés de lançar como despesas dentro do resultado, a empresa estava usando isso como se fosse um investimento, um ativo, e usando isso, usando argumentos do CPC, que a gente já vai discutir, que dá as direções, as regras de contabilização no caso de ativos intangíveis. E isso causa efeitos, como por exemplo, o tamanho do seu ativo fica bem maior, fica mais inflado, então a empresa vai parecer maior do que ela é na realidade. E o seu lucro, o seu resultado fica melhor, porque você deixa de jogar despesas ali no seu resultado e isso diminui o prejuízo ou diminui o lucro que você tem, que você tinha lançando essas despesas. Então, deixando lançar as despesas no resultado e jogando no ativo, o seu lucro fica maior ou o seu prejuízo fica menor. Então vamos ver os dados das demonstrações financeiras da 123 milhas e a gente vai explicar e vou mostrar para vocês que isso não é novidade. Lá nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, isso já era feito por empresas americanas como a Enron e a American Online, a AOL, que resultaram em grandes perdas para todo mundo e causou inclusive um movimento do mercado como um todo para melhorar o aspecto da governança corporativa. Afinal, fazer essas coisas não é boa governança, não é coisa que se faça. Então, vamos lá, vou explicar o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo essa daqui é um extrato da demonstração de resultado da 123 milhas, como eu falei, isso eu peguei do arquivo da recuperação judicial, que vocês conseguem encontrar na internet. E vocês estão vendo aqui o resultado do final de 2021, final de 2022. A empresa tinha antes 183 milhões em final de 2021 de receitas brutas. No final de 2022, 289 milhões de reais de receitas brutas, o que gerava um lucro bruto 152 milhões em 2022, 101 milhões em 2021. Até aí nada demais, parece que a empresa está tudo bem. No final, indo aqui para a última linha, eu gosto sempre de olhar a primeira e a última linha. A primeira fala das receitas e a última fala do lucro. Então aqui o lucro líquido no final de 2021 foi 16 milhões de reais e no final de 2022 teve um prejuízo líquido, vocês estão vendo aqui, de 13 milhões de reais. Por que o prejuízo? Olha, as receitas aumentaram, o lucro bruto aumentou, o que atrapalhou a vida foram justamente as despesas financeiras. Despesas financeiras são juros pagos. Principalmente os juros pagos. Então, a empresa em 2021 estava pagando 47 milhões de juros, em 2022 177 milhões de juros. Então, até o comentário que vocês conseguem ver, a despesa financeira aumentou quase 4 vezes de 2021 para 2022. Motivo para isso? Bom, que as taxas de juros aumentaram. A inflação no mundo aumentou, vem aumentando 2020 para agora, 2023. E com isso, os bancos centrais começam a se mexer para reduzir a inflação, eles sobem os juros e sobem os juros da economia como um todo. Então, os juros subiram
como todo no mundo, e com isso as empresas pagam mais juros, os juros aumentam. Tá ok? E não é só isso também. Então, vendo aqui, aí vem uma notícia. Essa notícia saiu até antes do pedido de recuperação judicial da 123 Milhas, falando dos gastos bilionários em publicidade. Em 2021, a 123 Milhas foi o maior anunciante do Brasil, conforme o jornal Meio Mensagem, e foi o segundo maior anunciante em 2022. Então, em 2022, a empresa investiu um pouco mais de R$ 1 bilhão em publicidade, e em 2021 investiu mais de R$ 2 bilhões em publicidade. E aí é o que chama atenção, porque se a gente voltar para cá, nós não vemos no custo dos serviços prestados, nem nas despesas operacionais, gastos nem próximos de meio bilhão. Quer dizer, mas a empresa aparentemente gastou mais de 1 milhão. E quem está dizendo isso é justamente o outro jornal com base de dados que eles levantam nas agências de publicidade. Então, peraí, se as agências de publicidade estão falando que ele gastou mais de 1 bilhão em 2022 e mais de 2 bilhões em 2021, no resultado aqui da empresa deveria aparecer isso, mas não aparece. E novamente, não aparece nem meio bilhão. E é uma coisa aí que começa a chamar a atenção, ou salta os olhos. E aí a gente vem para o balanço patrimonial. E no balanço patrimonial, algumas coisas aqui que, primeiro, o que ajuda a explicar o aumento da despesa financeira. Vejam aqui que a gente tem o contas a receber de clientes, que em final de 2021 estava em 414 milhões, então esse era o contas a receber que a 123 Milhas tinha, e final de 2022 tinha um pouco mais de R$ 1 bilhão em contas a receber, ou seja, que os clientes ainda têm que pagar para a 123 Milhas. Só que a 123 Milhas, o que ela fez? Ela deve estar precisando de dinheiro, inclusive para pagar publicidade. Então, o que ela faz? Ela pega esse contas a receber e adianta nos bancos. Então, ela desconta isso, os títulos. Então, esses títulos a receber dos clientes. Então, ela desconta isso daqui. No final de 2021, ela tinha 368 milhões de títulos descontados. Títulos descontados, quer dizer, ela vai ter que pagar isso daí. Então, ela está devendo isso. Então, ela usa o contas a receber, que ela vai recebendo, para pagar esse título que ela descontou. E a mesma coisa aqui. Então, em 2022, do 1 bilhão aqui, 855 milhões foram descontados. Quer dizer, é uma dívida que ela vai ter que pagar desse 1 bilhão. Então, se você pegar 1 bilhão e tirar 855 milhões, já não vai sobrar muita coisa aqui. Mas vejam que esse aumento aqui do endividamento, desse desconto de título, explica também o aumento dos juros. Então, o aumento dos juros não foi somente por causa do aumento da taxa de juros da economia, advindo da alta da inflação, mas veio também pelo aumento, crescimento, e mais que dobrou o desconto dos títulos dos clientes. Isso quer dizer até que quando os clientes pagarem aqui, o dinheiro não vai nem para 123 Milhas, o dinheiro vai para o credor da 123 Milhas, para os bancos de quem eles descontaram. E aí vem o que chama atenção. Tem duas contas nos ativos chamado investimento em formação de carteira. Elas somadas dão um pouco mais de 809 milhões de reais em 2022. Isso chamou a atenção quando eu olhei, porque eu falei assim, eu nunca tinha ouvido falar no nome dessa conta. Todos os outros nomes eu conhecia. Aí, o que eu fiz? A gente vai no Google quando a gente não conhece. E não acha nada, coloquei até entre aspas, para achar especificamente, não achei nada sobre essa conta. E aí comecei a investigar mais, porque é uma conta que cresceu fortemente. E vejam, do total de ativos de 1 bilhão e 286 milhões de reais, essas duas contas, parte no circulante e parte no não circulante, ou seja, uma parte aqui de curto prazo e outra parte de longo prazo, as duas dão 809 milhões. Então, do 1 bilhão e 286 milhões,
essa conta aqui, investimento em formação de carteira, somando o curto prazo com o longo prazo, é praticamente 2/3 do total dos ativos. Então é muito relevante essa conta aqui. E aí que fomos atrás para investigar essa conta. E aí, eu olhando também os documentos ali da recuperação judicial, eu encontrei, não nas notas explicativas de 2022 ou 2023, encontrei nas notas explicativas de 2021, aqui um item, o item 7, investimento em formação de carteira, explicando. Olha, de acordo com os pronunciamentos, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 04R1, eles. E aí é o seguinte, ó. Eles. Não é que o CPC 04 fala que a fidelidade de clientes pode ser considerada. Isso é uma interpretação dos contadores da 123 milha. Então, eles pegaram o CPC e estão interpretando que essa fidelidade dos clientes pode ser considerada como ativos. Desde que a entidade tenha controle suficiente sobre os benefícios econômicos previstos. E aí eles pegaram até um pedaço aqui do trecho, então, entre aspas, a entidade pode ter uma carteira de clientes ou participação de mercado e esperar que, em virtude de seus esforços para criar relacionamento e fidelizar clientes, esses continuarão a negociar com a entidade. Esse trecho foi retirado aqui do CPC 04, mais especificamente do item 16. Então, aqui ó, no próximo slide, eu cortei e coloquei aqui. E aqui está falando justamente isso, ó, o começo da frase. A entidade pode ter uma carteira de clientes ou participação no mestrado de mercado e esperar que, em virtude de seus esforços para criar relacionamento e fidelizar cliente, eles continuarão a negociar com a entidade. No entanto, o que faltou é o resto do item 16. Então eles pararam, voltar aqui, eles pararam aqui a frase. Só que continua, o 16 é todo esse item aqui que eu estou colocando por completo. Então ele está falando. No entanto, a ausência de direitos legais de proteção ou de outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou a sua fidelidade faz com que a entidade normalmente não tenha controle suficiente sobre os benefícios econômicos previstos, gerados no relacionamento com os clientes desde sua fidelidade, para considerar que tais itens, por exemplo, carteira de cliente, participação no mercado e fidelidade de cliente, se enquadrem na definição de ativo intangível. E aí ele continua também explicando um pouco mais, mas uma questão importante para você considerar esse investimento dos clientes e tal, de fidelização, como parte, como um ativo intangível, é o controle que você tem sobre isso. Esse detalhe faltou eles colocarem aqui nessa nota explicativa, e é importante esse item, você ter esse controle, até porque é o seguinte, você supostamente consegue fidelizar, mas se você não consegue de fato ter algum instrumento legal que transforma, por exemplo, essa fidelização em dinheiro, em uma relação contratual, ou mesmo que não tenha um contrato, mas tem alguma coisa que garanta aquilo, aí você não pode considerar como ativo intangível. E por questão de conservadorismo, segurança, integridade dos dados, você deve evitar fazer essa contabilização desse ativo intangível se você não tem certeza desse controle sobre esses benefícios. Aí, continuando, esse daqui é a continuação do item 7, aqui ó, desse item 7 das notas explicativas. E aí ele está falando, projeções com base históricos da 123 milhas e tal, dizendo que os clientes novos permanecem 11 meses consecutivos, papapá, e ele está falando. Então ele está justificando isso daqui para dizer o seguinte, olha, eu tenho, resumindo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui um estudo dizendo que, olha, se eu pegar os dados aqui dos clientes que vêm, ele gera ele gera um faturamento pela recorrência e gera um certo benefício econômico aqui, tá certo? E aí com base nisso, eles resolveram pegar e
capitalizar esses ou contabilizar esses benefícios econômicos. E aí é o seguinte, de que forma eles fizeram isso? E aí ele colocou, visto que o investimento em formação da carteira da empresa é constituído e limitado pelos gastos em marketing. Então, gera esse benefício econômico, mas eles pegaram e falaram o seguinte, olha, eu vou contabilizar esse benefício econômico, ou o que vai representar esse benefício econômico vai ser essa contabilização do gasto em marketing. E aqui, inclusive, ele está falando assim de quanto ele está colocando desses investimentos aqui e tal. E quanto, por exemplo, ele está falando aqui que em 2000, no decorrer de 2021, eles estão contabilizando 335 milhões, e ele está falando apenas, tá certo? É o que eles contabilizaram desses gastos em marketing como ativos no seu balanço. Então eles deixaram de jogar esse gasto em 2021 como despesa de marketing, que impactaria no resultado, e consequentemente em 2021 teve 16 milhões de lucro líquido. Esses 335 transformariam esses 16 milhões num prejuízo líquido de mais de 300 milhões de reais. E mais de 800 milhões de reais, mais de 809 milhões de reais, eles tinham isso em 2022. Então, em 2022 eles já tiveram um prejuízo de 13 milhões. O prejuízo então seria muito maior do que os 13 milhões em 2022, porque eles usaram esse artifício. Só que um detalhe é o seguinte, na hora que você vai fazer um estudo técnico disso, você tem que ter uma base de dados muito grande durante um longo período de tempo. E quando a 123 Milhas fez isso, ela não tinha muito tempo de vida. Então, eu não vi esse estudo, então não vou julgar, mas a única coisa que a gente tem que se atentar estudos desse tipo tem que ter um prazo longo, com uma base de dados muito grande, ser muito bem elaborado para você justificar esses benefícios econômicos sem ter contratos de fato que vão garantir isso. Além de sempre ser uma prática complicada e podendo ser até questionada. E aí vem aqui, ó. Esse é o balanço da 123 Milhas com o fechamento agora de 30 de junho de 2023 e comparando com 31 de dezembro de 2022. E aí o que aconteceu? Em 2022, no final de 2022, você tinha 382 milhões mais 427, ou seja, aproximadamente um pouco mais de 800 milhões de reais em investimento em formação de carteira. Investimento em formação de carteira são os gastos que eles tiveram com marketing. Então, para vocês, assim como eu, que assistiam certos canais de televisão e pela internet só vinha propaganda da 123 Milhas, está aqui a explicação. Só que aí, em junho, eles fizeram um ajuste. E aí, o que aconteceu? O investimento caiu aqui no total de 809 milhões, somando as linhas de curto e longo prazo, para 123, pouco mais 123 milhões, somando as linhas de curto e longo prazo. Por que isso? E o detalhe é o seguinte, como vocês podem ver aqui do lado, o prejuízo antes que era de 13 milhões, um pouco mais 13 milhões, aí esse prejuízo já foi para 1 bilhão e 600 milhões, é o que a gente vai ver aqui, ó, nesse slide. O que aconteceu? Agora, pessoal, olha aqui, ó, o custo do serviço prestado subiu de 53 milhões no acumulado até junho de 2022 para 825 milhões no acumulado até junho de 2023. Por que isso? Porque aí fizeram o caminho contrário. Falaram o seguinte, olha, os benefícios econômicos não vão vir. Aqueles que a gente falou que viriam, que tem estudo técnico, que comprova que vem, não vem não. Então, e olha que assim, da contabilização disso que eles fizeram 2020, 2021 para 2023, mal e mal, pouco mais de 2 anos, eles já mudaram de ideia. E aí o que aconteceu? Despencou aqui, ó, o resultado, porque tudo que estava no ativo, tá certo?
foi agora o resultado, e aí, ó, despesa de marketing veio para onde deveria ter ido desde o início. E tá aqui, ó, custo do serviço prestado 825 milhões e o prejuízo de 13 milhões aqui, esse aqui no caso até junho, 13 milhões, em 2023 foi de 1 bilhão e 671 milhões. Por quê? Gasta muito, muito, muito em propaganda, publicidade e tal, e não está vindo o resultado como eles esperavam. Então eles esperavam que o resultado ia vir forte em função dos gastos de propaganda, jogaram os gastos de propaganda do resultado para o ativo, o que perdia toda a visão real do que estava acontecendo com o negócio. A contabilidade ela tem que refletir o que está acontecendo nas suas atividades operacionais no seu negócio. Quando você pega despesas de marketing e joga no ativo, você está distorcendo o que acontece com a realidade do seu negócio. Não é uma prática, é uma prática por isso complicada. É ruim até para os gestores. E aí, aqui a explicação da administração, falando justamente, olha, eles lançaram aqui, ó, perda por imparidade. A administração entende que o ativo relacionado com a formação de carteira, a expectativa de benefício econômico futuro em virtude da referência, da recorrência de clientes, sofreu forte impacto devido às circunstâncias relacionadas ao produto promo, como já é de conhecimento de todos os agentes interessados. Em nova análise e mensuração tal ativo, os valores de recuperabilidade mostraram-se muito abaixo da expectativa anterior, os quais foram ajustados para que reflita a nova realidade do negócio. Ou seja, esquece esse negócio de contabilizar, ou melhor, ativar ou capitalizar a despesa de marketing como ativo, porque na verdade tem que ser como despesa dentro do resultado, e o efeito que o tal do estudo técnico comprovava, a princípio não veio. E aí, isso não é a primeira vez que fazem. Agora, dois exemplos históricos de empresas que valiam bilhões, para falar centenas de bilhões de dólares, e sumiram. A AOL não sumiu, ainda está aí, mas era uma empresa que valia perto de 100 bilhões de dólares lá no final dos anos 90, e agora, final 2015, ela foi vendida por 4 bilhões de dólares. Hoje é um pequeno site que as pessoas nem sabem direito da existência. E aí é o seguinte, em 96, só que no caso da American Online, não é o chamado estoque para... estoque não, aqui ó, o investimento em formação de carteira. Na American Online, o investimento em formação de carteira era conhecido como Deferred Subscriber Acquisition Cost, que são os custos de aquisição diferidos, aquisição de assinantes diferidos, ou custos diferidos de aquisição de assinantes. Eram de 314 milhões de dólares em 1996, e eles também fizeram ajuste porque foram descobertos e aí ajustaram para zero. Isso no ativo, no balanço, tá ok? Tá aqui, ó, balanço patrimonial da empresa. E na demonstração de resultado da American Online, vocês veem aqui um write-off. Então, em 96 não tinha nada, porque a despesa não era lançada, e aí pegaram e lançaram essas despesas de aquisição de assinantes, 385 milhões de dólares, que ele chamou aqui de write-off, porque ele tirou do ativo e jogou para cá, no resultado de 1997. E aí vimos o mesmo efeito. O que era lucro no ano virou um mega prejuízo no ano seguinte. No caso da American Online, o que ela fazia? Ela distribuía CDs, sabe os CDs, aqueles CDs que hoje em dia nem as pessoas têm e tal, muitos nem sabem que é aquele CDzinho. Ele mandava distribuir em jornais, revistas, caixa de cereal, ônibus. Você andava, você ganhava esse CDzinho do American Online, e eles diziam, eles tinham um estudo técnico que mostrava o seguinte: olha,
A partir de certa quantidade de CDs distribuídos, eu capturava uma certa quantidade de novos assinantes que causava recorrência de receitas. Então, a mesma coisa lá nos anos 90 do que foi feito aqui na 123 Milha. A única coisa que a 123 Milhas, ao invés de distribuir CDs, ela lançava o gasto de marketing. Então ela falava o seguinte, olha, quanto mais propaganda eu fizer, mais gente vai comprar as passagens aqui. O que aparentemente não aconteceu. E a American Online dizia o seguinte, quanto mais CDs eu distribuo, mais assinantes eu tenho. E não era bem verdade isso daí. Só causava poluição. E aqui outro exemplo também famoso, que vocês estão vendo aqui, é o da Enron. Que a Enron, no caso, a American Online ainda tem um sitezinho. A Enron foi a falência, também a falência bilionária, uma empresa que era super admirada, foi eleita 6 vezes a empresa mais inovadora dos Estados Unidos pela revista Fortune. A época que ela quebrou, ela estava entre as 10 maiores empresas dos Estados Unidos. E também, só que aí no caso da Enron, ele não chamou isso daí de investimento em formação de carteira, nem em custo de aquisição de assinantes. No caso deles, eles usavam isso daí como atividades dos ativos provenientes das atividades de gestão de risco, que também era em 99 2 bilhões de dólares, e em final de 2000 passou a 12 bilhões de dólares no ativo circulante, e no ativo não circulante de quase 3 bilhões de dólares passou para quase 9 bilhões de dólares. Ou seja, a empresa passou aqui de 5 bilhões de dólares nesses ativos provenientes da atividade de gestão de risco para um pouco mais de 20 bilhões de dólares. E isso, vejam, no caso da Enron, 65 bilhões de dólares total de ativos, esses ativos que na verdade não existiam, representavam 1/3 do ativo total. Então, e aí era o seguinte, era usado para esconder despesas que não existiam, para inflar os lucros, porque você deixava de mostrar despesas ali no resultado do exercício e ficava jogando lá no ativo. Então, como você já não jogava a despesa no resultado do exercício, o que acontece? O lucro sempre parecia maior ou o prejuízo menor e o seu ativo aumentava. Então parece que quem olha fala, puxa, a empresa está crescendo. No caso aqui, de 99 para 2000, a Enron praticamente dobrou de tamanho, tá certo? E como não jogou as despesas lá, o lucro aumentou. Então, tá aí pessoal, o que aconteceu com a 123 Milhas não é novidade, desde os anos 90, então mais de 20 e poucos anos atrás, já se conhecia isso, e não somente se conhecia isso daí, mas no caso da Enron, junto com a American Online e outros, isso levou à criação da Lei Sarbanes-Oxley em 2002, e a grande preocupação e o foco na governança corporativa, que é o G do ESG, que tanto a gente fala e prega hoje em dia que é importante estar focando nisso. Tá aí, pessoal. Então, o caso 123 Milhas é um caso assim que ainda vai dar muita coisa interessante para a gente estudar, aprender. Essa é uma das coisas que a gente já descobriu olhando ali as demonstrações financeiras. Ainda a gente precisa entender assim por que aconteceu isso daí, se foi a gestão da empresa, os acionistas queriam fazer a empresa crescer muito rapidamente para vendê-la, para ir para um IPO ou para conseguir novos sócios, fazer uma fusão, aquisição e de repente aí resolver o problema, tá certo? É uma prática que alguns até no mundo do venture capital chamam de pump and dump, então você vai inflando, aumentando ali, bombeando ali, e aí você repassa isso para alguém, então você faz o dump, se livra disso, talvez seja isso, não sei, ainda é cedo para afirmar. Pode ser também consequência de uma série de problemas, erros gerenciais que não queriam mostrar, ou até a criatividade de alguns na contabilidade. Então só o futuro vai dizer e a gente vai discutindo conforme vai descobrindo novas informações por aí. Tá bom?
Até mais.